Oi, gente! Hoje eu resolvi gravar um vídeo, um dos vídeos mais pedidos por vocês, que é como aplicar cílios. Muita gente passa dificuldade na hora da aplicação dos cílios, às vezes consegue colar, mas ao longo do evento, da festa, acabam soltando os cílios e aí acaba passando aquele aperto. Então por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas vai ficar bem explicadinho. Eu espero que vocês gostem. E depois vocês me contam se conseguiram colar e também se não conseguiu, vou estar ajudando para ver aonde você errou. Então vamos lá. Vou tentar fazer da forma mais fácil que todo mundo consiga reproduzir e que vai facilitar na hora da aplicação. Vou falar aqui para vocês os materiais que eu vou utilizar, né? O que vai precisar. Vai precisar de uns cílios, pode ser o modelinho que você escolher, também depois eu vou dar dica na hora de escolher os cílios. Uma máscara de cílios, a tesoura para cortar os cílios e um lápis para fazer a raiz dos cílios, porque isso é uma dica que vai facilitar muito também na aplicação. Pode ser delineador, mas eu acredito que o lápis muita gente tem mais facilidade de usar, então por isso que eu escolhi o lápis. Eu vou começar aqui, ó, medindo os cílios. Vou pegar esse modelinho de cílios aqui. Eu gosto do modelinho de cílios com a base um pouquinho mais dura, porque quando você tira os cílios da cartelinha, ele fica no formato, então é mais fácil de você conseguir colocar ele com a colinha e ele se encaixar perfeitamente no formato do seu olho. Se é um cílios com a raiz muito fininha, o que vai acontecer? Quando você tirar ele da cartela, ele vai perder o formato. E na hora de você encostar aqui para colar ele no seu olho, ele vai estar sem aquele formato do olho e aí acaba ficando um pouco mais complicado você conseguir posicionar ele no lugar certinho. Então, eu vou começar aqui medindo, coloco aqui e vejo o tanto que precisa tirar, cortar. Vou tirar aqui com a tesourinha. Venho aqui com a tesourinha, vou tirar esse último tufinho aqui. E aí, outra dica bacana também é que muito modelinho de cílios vem com essa parte aqui dos cílios com a pontinha sobrando, então é importante tirar essa pontinha, cortar bem rente, porque costuma acontecer o que? Essa pontinha fica soltando no início dos cílios e às vezes acaba até fincando, incomodando aqui na parte inicial dos seus cílios. A primeira parte eu já fiz, que é cortar os cílios, já medi e cortei. Vou deixar ele separadinho aqui. E agora vai ser uma dica bacana para quem está iniciando. Por quê? O que acontece quando muita gente começa a aplicar os cílios? Acaba colando ele torto e não consegue consertar. Então essa é uma dica bacana para quem tem essa dificuldade. Eu vou fazer um delineado com um lápis. Pode ser com delineador, como eu havia falado. Mas aí você utiliza aí qual você tem mais facilidade. Acredito que muita gente tem mais facilidade com lápis, porque você tem mais segurança na hora de aplicar o lápis. Então eu vou fazer um delineadinho bem rente aqui a raiz dos cílios. Não precisa ser certinho, porque depois eu vou esfumar esse lápis. Venho aqui. Ó, fiz o delineadinho. E antes de secar, vou vir com o pincel para esfumar esse lápis. Vou utilizar esse pincelzinho aqui, que é o B907. Antes que meu lápis seque, eu já vou vir aqui esfumando só as bordinhas. Ó, terminei de esfumar. E o esfumado deixa o acabamento bem mais bonito. E pra quem não tem facilidade é ótimo, né? Porque acaba ficando um pouquinho tortinho. Você vem com o pincel e esfuma isso aí, dá um acabamento perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a máscara de cílios. Eu sempre aplico a máscara de cílios antes de aplicar os cílios, porque a máscara vai dar sustentabilidade na hora de você apoiar os cílios, vai ficar mais fácil de você colar ele. Então, venho com a máscara, vou aplicar aqui. Enquanto a máscara de cílios seca, eu vou vir aqui já aplicando a minha cola, porque eu tenho que deixar um tempinho para ela dar uma secadinha e ficar no ponto para mim colar. Então aqui na raiz dos cílios, na parte de dentro, tá vendo que o cílio está virado ao contrário? Eu gosto de aplicar a cola nessa parte aqui.
Vou vir aqui com a cola, ó, e vou começar a aplicar a cola. Não precisa exagerar, é só a quantidade suficiente para cobrir essa base dos cílios aqui. Apliquei toda a cola aqui na parte de dentro, vocês podem ver, e assim fica um acabamento melhor, porque depois, na hora de finalizar, você não precisa passar tanto delineador para cobrir a colinha, quanto se você aplicasse a cola na parte de fora. Então eu gosto de aplicar a cola na parte de dentro. Então a colinha, gente, ficou toda aqui dentro. Agora eu vou esperar, vou aguardar para essa colinha secar. E essa questão de tempo de ação da cola, né, de tempo que ela tem que ficar secando para você começar a aplicar os cílios, varia muito de marca para marca. Eu não gosto de dizer um tempo exato, porque depende muito. E depende também, por exemplo, essa minha cola ela tá um pouquinho mais seca, porque ela já tá mais velha, então ela acaba secando um pouco mais rápido. À medida que você vai abrindo, ela vai engrossando, né? À medida que você vai usando a cola, ela vai engrossando. E a partir disso, ela acaba demorando menos tempo para ficar no ponto ideal para você colar. Então eu vou deixar ela secando um pouquinho aqui e depois vou vir mostrar para vocês qual a consistência que tem que ficar a cola para você colar os cílios. Aguardei secar e o ponto ideal é esse aqui, ó. Quando você encosta na cola, ela não sai líquida, ela sai como se fosse meio grudentinha. Então ela tá mais densa, ela não tá molhada como se tivesse acabado de aplicar. Então ela fica nessa textura um pouco mais densa, ó. O dedo chega a agarrar, a grudar nessa cola. Então esse é o ponto ideal para colar os cílios. Então vamos aplicar. Para ajudar, eu vou colocar um espelhinho aqui, logo abaixo aqui do meu queixo, para me visualizar melhor a raiz dos meus cílios. Vou pegar aqui os cílios postiço e vou colocar aqui o espelhinho bem aqui nessa região aqui, ó, que eu consigo ver aonde eu estou posicionando os cílios postiço. E aí vou encostar aqui, ó. E como a cola tá grudentinha, aonde você encosta, ela fica, os cílios ficam, ele não fica sambando. Se você tivesse com a cola mais líquida, na hora que você encostasse aqui, ele ia começar a soltar, ele ia começar a sambar todinho no seu olho e você não iria conseguir aplicar. E agora eu venho encostando os cantinhos, ó. Bem simples. O grande segredo é a cola. Você esperar a cola ficar no ponto ideal para você aplicar. E aí você não faz aquela borroqueira toda se você tivesse com a cola molhada. Ó, apliquei. E aí a grande dica do esfumadinho é o seguinte: e quando você faz o esfumadinho de lápis ou faz um delineado fininho na raiz dos cílios, o início aqui fica com acabamento perfeito, porque se você não tem habilidade para fazer, não tem habilidade para colar os cílios e aplica ele no início um pouquinho torto e não tiver essa base, vai dar para ver visivelmente que está colado torto e às vezes dá a sensação que os cílios está soltando o início, mas não é. Muitas das vezes foi colado torto. Então, o fundinho escuro, esfumado ou a raiz dos cílios com delineado, isso não acontece. Com os cílios já aplicado, agora é hora de fazer o acabamento. Eu vou vir aqui com a máscara de cílios, tiro o excesso para não borrar nada. Vou vir aqui na raiz dos meus cílios natural, passando essa máscara aqui para unir os meus cílios natural com os cílios postiços. Eu só passo mesmo no meu cílios natural, eu não passo ao longo dos cílios postiços, porque isso vai deixar ele com um acabamento mais feio, vai grudar os fios dos cílios postiços e não vai ficar um acabamento bonito. Ó. E agora, para finalizar, eu vou vir com uma canetinha de delineador. Vou vir aqui na raiz dos meus cílios, aonde que ficou uma colinha aparecendo abaixo aqui, ó. Eu vou vir cobrindo a colinha para dar um acabamento bem perfeitinho e não ficar nada branquinho.
bem pretinho a raiz do meu cílios, ó. E é isso, gente, cílios aplicado, finalizei. E olha como que ficou, o acabamento ficou perfeito, super fácil. Espero que vocês tenham gostado. Vou aplicar agora os cílios na parte de cá e volto para finalizar com vocês. Apliquei os cílios do outro lado e olha como ficou. O acabamento fica perfeito com esse esfumadinho na raiz dos cílios. Fica bem bonito. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.